Hoje é dia de Páscoa, mas você saberia me explicar o verdadeiro significado deste dia? Coelhinho da Páscoa, o que trouxe pra mim? Errou! Já te adianto que não tem nada a ver com coelhos que botam ovos ou com coisas feitas de chocolate. Essa Páscoa que conhecemos hoje não tem nada a ver com a verdadeira Páscoa. Mas hoje eu estou aqui para falar sobre o verdadeiro significado e a verdadeira história da Páscoa. Para entendermos o real significado da Páscoa, temos que retomar os tempos antigos, mais especificamente ao começo da nação de Israel. Então, escute este breve resumo. Deus escolhe um homem chamado Abraão. Este homem carrega a promessa de que da sua descendência virá alguém que abençoará todas as nações da terra. Essa promessa é carregada por sua família também, que tão brevemente se transforma em uma grande multidão. Gerações passam após Abraão e sua descendência, Isaque, Jacó, José, carregam consigo essa promessa, a promessa de um Salvador. Até que chegamos aos tempos de Moisés, época em que aquela pequena família já havia se transformado em uma grande nação. Porém, uma nação que morava em uma terra que não lhes pertencia. O povo de Israel estava dentro do Egito, uma nação muito poderosa, e ali começaram a ser escravizados. E é neste exato momento da narrativa que Deus intervém incisivamente no rumo da história do povo judeu. Ele promete tirá-los da escravidão vivida no Egito para levá-los a uma terra de paz, descanso e prosperidade. Mas não seria algo tão simples assim. O faraó, na época, não gostou nada da ideia de liberar o povo judeu. E é assim que Deus intervém com as famosas 10 pragas no Egito. A última praga foi a morte dos primogênitos, onde todos os primeiros filhos dos egípcios foram mortos numa mesma noite. No entanto, os primogênitos dentre o povo de Israel foram poupados. Então Moisés convocou todas as autoridades de Israel e lhes disse: escolham um cordeiro ou um cabrito para cada família. Sacrifiquem-no para celebrar a Páscoa. Molhem um feixe de hisopo no sangue que estiver na bacia e passem o sangue na viga superior e nas laterais das portas. Nenhum de vocês poderá sair de casa até o amanhecer. Quando o Senhor passar pela terra para matar os egípcios, verá o sangue na viga superior e nas laterais da porta, e passará sobre aquela porta e não permitirá que o destruidor entre na casa de vocês para matá-los. Obedeçam a essas instruções como decreto perpétuo para vocês e para seus descendentes. Quando entrarem na terra que o Senhor prometeu dar a vocês, celebrem esta cerimônia. Quando seus filhos perguntarem o que significa esta cerimônia, respondam-lhes o seguinte: é o sacrifício da Páscoa ao Senhor, que passou sobre as casas dos israelitas no Egito e poupou nossas casas quando matou os egípcios. Depois dessas instruções, os israelitas se retiraram e fizeram conforme o Senhor tinha ordenado a Moisés. Então, à meia-noite, o Senhor matou todos os primogênitos do Egito, desde o filho mais velho do faraó, herdeiro do trono, até o filho mais velho do prisioneiro que estava no calabouço, e também todas as primeiras crias do gado. No meio da noite, o faraó, todos os seus conselheiros e todos os egípcios se levantaram. E houve grande pranto no Egito, pois não havia casa que não tivesse um morto. Assim aconteceu a primeira Páscoa.
A Páscoa era uma festa destinada à celebração da libertação de Israel do Egito e para que o povo se lembrasse do que Deus havia feito. Para que os israelitas fossem poupados da praga da morte, um cordeiro sem mácula deveria ser morto e seu sangue espargido nos batentes das portas de cada lar. Ao matar o cordeiro, os israelitas derramavam sangue inocente. O cordeiro era um sacrifício, um substituto para a pessoa que deveria ter morrido na praga. Essa Páscoa não é realizada mais em nossos dias, pelo menos não dessa forma. Na verdade, ela serviu como uma tipificação daquilo que viria mais adiante. O cordeiro, o sangue nas laterais e nas vigas superiores das portas, a morte dos primogênitos, os livramentos das mãos de um país hostil e a celebração da festa da Páscoa durante toda a história de Israel, tudo isso foi destinado por Deus para ser um grandioso quadro histórico de Cristo, o Cordeiro Pascual, que por seu sangue nos livrou do mundo hostil e da escravidão ao pecado. A verdadeira Páscoa consiste no sacrifício de Cristo. Cristo é o Cordeiro sem mancha e sem defeito que foi enviado por Deus para tirar o pecado do mundo. Ele é o nosso Cordeiro Pascual que foi sacrificado para nos dar vida. Pouco antes de Jesus morrer, ele celebrou uma última Páscoa com os seus discípulos. E é nesse momento que tudo fica esclarecido. Todas as questões que envolviam a Páscoa vivida pelos judeus no passado tipificavam o grande sacrifício que Cristo estava prestes a realizar. Antes era um cordeiro inocente que era morto no lugar de uma vida. Antes era um povo que estava escravizado por um reino poderoso. Antes era o sangue de um animal nas portas que garantia a proteção contra a morte. Mas tudo isso era apenas a tipificação do real plano de Deus para toda a humanidade. Cristo veio ao mundo como cordeiro, puro, sem manchas ou defeitos, para livrar todos aqueles que nele creem, para libertá-los da escravidão ao pecado. É através do seu sangue que o ser humano pode agora ter acesso a Deus, ter acesso ao Pai. O sangue de Cristo não está marcado numa porta, mas se encontra derramado sobre todos os escolhidos de Deus e é a garantia de salvação da sua alma. Cristo, em sua última Páscoa com os discípulos, tomou o pão e o abençoou. Em seguida, partiu-o em pedaços e deu aos discípulos, dizendo: "Tomem e comam, porque este é o meu corpo." Logo, tomou o cálice de vinho e agradeceu a Deus. Depois, entregou-o aos discípulos e disse-lhes: "Cada um beba dele, porque este é o meu sangue que confirma a aliança. Ele é derramado como sacrifício para perdoar os pecados de muitos." E assim vem à tona o grande significado da Páscoa, que hoje nós cristãos celebramos através da ceia. Comemos o pão que simboliza o corpo de Cristo pregado na cruz, torturado e morto por amor de Deus a cada ser humano. Bebemos o vinho que simboliza o sangue de Cristo, que foi derramado para nos purificar e nos livrar de toda a condenação. Cristo morreu em nosso lugar, carregou nossos muitos pecados. Seu corpo e sangue são a garantia de que o preço foi pago. Hoje, temos paz com Deus se estivermos em Cristo, pois Ele pagou o alto preço, preço que jamais poderíamos pagar. Nessa Páscoa, lembre-se de Cristo, não somente da sua morte, mas também da sua ressurreição, pois da mesma forma que Cristo ressuscitou, assim também podemos ressuscitar em uma nova vida. Não mais presos a este mundo e ao seu sistema pecaminoso, mas livres em Cristo. Aquele que recebe a Cristo como seu único e suficiente Salvador, nova criatura é. Está livre para celebrar uma nova vida em Deus.